né? A gente está estudando polinômios aí, né? Já estudou expressões algébricas, estudou um pouco de polinômio, para saber o que é um polinômio, o que é um monômio, o que é um binômio e um trinômio. Passou algumas atividades, depois eu boto a resposta aí para vocês. Passei uma lista de exercícios também, espero que vocês estejam fazendo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E hoje a gente vai estudar um pouco de operações entre polinômios. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje aqui, o nosso roteirozinho de aula? A gente vai estudar operações com polinômios, ou entre polinômios. Vamos estudar adição, subtração, multiplicação de monômio só. Então, a gente tem que ter esses 3 tópicos, e na próxima aula a gente vê as outras operações aí. Então, bora lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar sempre primeiro com monômios, né, as operações, adição, subtração, multiplicação. Depois generalizar para polinômios, né, que é uma ideia, lembrando que um polinômio é a soma de 3 ou mais monômios, 4 ou mais monômios não semelhantes, né? Se for semelhante, você consegue reduzir. Então, tem que ter pelo menos parte literal diferente ou grau diferente. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é um monômio. O monômio é uma multiplicação entre número e letras. O número é o coeficiente, a letra é a parte literal. A gente diz que um monômio é semelhante quando ele possui a mesma parte literal. Exemplo: 2x ao cubo vezes y ao quadrado. Então, isso dá o quê? Isso aqui é um monômio. O 2 é o coeficiente, o número que multiplica, e o x ao cubo e y ao quadrado é a parte literal. Lembrança, só uma lembrançazinha, que vai ser importante na hora de a gente estudar as operações aqui com monômios. Então, adição de monômios. Então, a gente vai ver a adição de monômios, ver alguns exemplos, depois a gente faz com polinômios. Então, primeiro, para você adicionar monômios, ele tem que ter a mesma parte literal. Na verdade, a gente já viu isso aqui. Quando a gente viu lá como reduzir uma expressão algébrica a termos semelhantes, a gente está somando monômios. Tem que ter a mesma parte literal. Ou, exatamente, semelhante, né? Tem a mesma parte literal, a única diferença é o valor do coeficiente, que pode ser positivo ou negativo. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Calcule, né? Ou seja, some os monômios. Vou fazer 3 e deixar o resto para vocês fazerem aqui. Como é fácil, eu fiz aqui mesmo na apresentação, para ver se dá um pouco mais de dinâmica. Então, adição de monômios. Vou resolver a letra A. Na letra A eu tenho 4xy mais 6xy mais xy. Como eu coloquei lá no outro, então você tem a mesma parte literal, então os 3 são semelhantes, né? Então o que você faz? Você soma os coeficientes. Isso é igual, coloquei os coeficientes entre parênteses e repeti a mesma parte literal. A parte literal, nesse caso, da adição, a gente não faz nada além de repeti-la. Então, eu somo somente os coeficientes. 6 mais 4, 10, mais 1, 11. Então, o resultado vai ser 11xy. Outro exemplo aqui é a letra B. 3x mais 5x mais 2x. Mesma parte literal. Então, eu somo somente os coeficientes. 3 mais 5 mais 2 igual a 10. A parte literal a gente só faz repetir na adição. Fiz um exemplo aqui com fração. X ao quadrado sobre 2 mais 3x quadrado sobre 4 mais 11x quadrado sobre 6. Mesma parte literal. Então, você vai fazer o quê? Somar os coeficientes, que nesse caso são as frações, né? Lembrando que quando não aparece o coeficiente ali do x ao quadrado é 1. Então, por isso, eu tenho ali 1 sobre 2, mais 3 quartos, mais 11 sextos. Somando isso,
Isso é soma, você vai ter que encontrar o denominador comum entre 2, 4 e 6, que nesse caso é 12. Lembrando que você vai dividir o denominador que você encontrou pelo denominador que você tinha, então você vai fazer 12 dividido por 2 vezes 1. Depois 12 dividido por 4 vezes 3. Depois 12 dividido por 6 vezes 11. Isso vai dar 37 sobre 12. Não dá para simplificar porque 37 é ímpar e 12 é par. Então, dá para deixar assim mesmo. Lembramos de novo lá, a parte literal a gente repetiu, né? Então, a adição de monômios é simples, você tem que só somar os monômios se eles forem semelhantes. Se aparecer monômios que não têm a mesma parte literal, né? Ou seja, não são semelhantes, então não é um monômio. É um binômio, um trinômio ou um polinômio. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estender essa definição, essa explicação para polinômios, né? Adição de monômios, você só soma se forem semelhantes e você só soma os seus coeficientes. Então, como a gente vai fazer a adição de polinômios, ou de binômios, ou de trinômios, né? Coloquei polinômios ali para você subentender que pode ser qualquer coisa maior do que o monômio. 2 partes ou 3 partes. Mesma coisa, você vai identificar os monômios semelhantes e somar os monômios semelhantes. Entendido? Então, como é que você soma monômios? Monômios você soma só se tiver a mesma parte literal. Você soma só os números e repete a parte literal. E você vai estender isso para polinômios. Como é que você soma polinômios? Você só vai somar aqueles que têm a mesma parte literal. Se não tiver, você simplesmente repete na operação, não precisa fazer nada. Coloquei um exemplo aqui. Considere os polinômios. R é uma outra forma de você chamar um polinômio, né? Isso a gente não viu na aula passada. Eu posso chamar de pegar uma letra maiúscula do alfabeto e chamar o polinômio A, o polinômio B, o polinômio R, o polinômio P. E a variável pode ser qualquer um. Eu posso ter o polinômio R na variável x, o polinômio R na variável y, tá bom? É só um nomezinho que a gente dá para separar um pouco as coisas. Aí eu peço para você efetuar algumas operações entre o polinômio R, T e S. Esse eu vou fazer lá, usando um documento hoje que vou mostrar para vocês. O primeiro eu fiz feito ali que é mais fácil, né? Então bora ver aqui. Esse aqui está feito lá na apresentação, então a gente não vai repetir. Esse aqui é aquele nosso segundo exemplo lá de soma de polinômios. Então aqui eu vou até colocar aqui, ó, tá aqui em cima, adição e subtração. Esse aqui é um exemplo de adição de polinômios. Eu tenho 3 polinômios e quero efetuar entre eles. O polinômio R é igual a 4x mais 2y mais z. Na verdade é um trinômio, né? Tem 3 partes. O polinômio T tem 4 partes, então a gente chama de polinômio 3x mais 5y mais 2z mais 9. São monômios com partes literais diferentes. 4 partes, polinômio. O polinômio S tem 2x mais y mais z mais 1. 4 partes, polinômio. Então, como é que a gente faz para somar o polinômio R mais o polinômio T? Eu vou pegar aqui o polinômio R. Ctrl C, vou colocar aqui embaixo, vou pegar aqui o polinômio T, colocar aqui, só para separar um pouquinho, vou botar aqui em parêntese, para a gente saber depois quem é o polinômio, R e quem é o polinômio T. E aí eu vou somar. Como é que você soma? Deixa eu botar aqui na mesma direção. É só você pegar. Primeiro a gente vai eliminar esses parênteses aqui, ó.
Eu coloquei só para efeito de cálculo, para separar, eu poderia já colocar assim. Como sinal de mais, ele não altera o valor do coeficiente, então a gente vai repetir isso aqui. Então, o que a gente faz aqui? Identifica os termos semelhantes aqui, ó, 4x, 3x, 5y, 2y, z, 2z e o número 9. Então isso é igual, vou colocar aqui na mesma direção. Então você tem 4x. Tem outro termo semelhante a 4x? Tem. Qual é? 3x. Só vou separá-los aqui para eu saber quem eu vou somar. 2y mais outro termo semelhante a y, 5y, mais z, no outro polinômio, né, 2z. E o número 9 continua ali. Aí agora você faz a mesma coisa que a gente fez lá com monômios. Você soma somente os coeficientes, ó. Repete o x e soma 4 mais 3. Mais, repete o y e soma 2 mais 5. Mais, repete o z e soma 1 mais 2, que foi o que eu falei anteriormente, né? Um pouco atrás. Coeficiente não aparece, é 1. Aparece só a letra só. Qual o coeficiente da letra? 1. E o número 9, faz o que com ele? Repete, foi o que eu falei. Você soma somente os que têm partes semelhantes. Se não tiver, você não precisa fazer nada. O número 9 é um monômio que não tem parte literal. É um monômio de grau 0. Então aí, só basta repeti-lo. E essa conta aqui, ó, que eu coloquei em parênteses, você pode efetuá-la mentalmente, né? Eu coloquei aqui, quando você for estudar, você saber o que foi feito. Ah, por que é 7x? Porque eu somei 3 mais 4. Por que é 7y? Porque eu somei 5 mais 2. Por que é 3z? Porque eu somei 1 mais 2. E o 9, repete ali. Fácil? Fácil, né? Você só somou os coeficientes. Então, as outras procedem da mesma forma. Você vai fazer isso como exercício, né? Você vai substituir o polinômio r, está ali em cima, 4x mais 2y mais z. Vai substituir o s, também está lá, 2x mais y mais z mais 1. E aí, somar aqueles que são semelhantes, né? Somar os monômios semelhantes, né? As partes semelhantes. Ok, eu coloquei aqui pra gente fazer também. Aqui tem 4 aqui. Tem todos aqui. Então, bora fazer o seguinte aqui. Esse aqui eu vou deixar feito aqui, para quando você for estudar, você ver como fazer. Esse está respondido, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a letra F vai ficar respondido aqui. Quando eu mandar a apresentação para vocês, eu vou mandar esse material em PDF para vocês estudarem, tá bom? Aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou logo para a próxima operação. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A primeira parte da aula é só sobre adição. Então, a gente viu adição de monômios e agora de polinômios. Com isso, a gente termina aqui a primeira parte. Aí eu faço uma segunda parte para a gente falar